Quando a Dayana começou a louvar, o louvor, quando desceu aquela unção, desde o primeiro momento que desceu a unção no louvor da Dayana, até o final da unção, ao começo da pregação, eu tive uma visão, eu vi fogo descendo do céu. E esse fogo adentrava dentro da congregação. E esse fogo era como se fosse labaredas vivas. E ele ia entrando e era como se fosse um ouro. Eu não sei explicar direito o que eu vi. Mas era como se esse ouro fosse água. Ele se movia. E ele era ouro, ele era água, ele era fogo. Ele movia-se que nem uma vida. E ele adentrou na congregação, ia se movendo por dentro da congregação. Então eu vi muitos anjos com bandeja na mão. E eles andavam de dois em dois, esses anjos. E eles andavam um com a bandeja na mão e o outro vinha como um cirurgião e começou a trocar órgãos de pessoas. Eu vi muitos fígados, eu vi muitos baços sendo trocados, eu vi estômagos sendo operados, e o anjo olhava se o estômago não tivesse bom, ou se o fígado, se o baço, se a bilis, o que fosse que ele olhasse e ele visse que não estava bom, ele retirava. Se ele não conseguisse arrumar aquilo na hora, ele retirava e pegava um totalmente novo e colocava no lugar. Muitos e muitos tiveram órgãos trocados essa manhã, órgãos novos, totalmente novos, órgãos vindos do céu. Muitos órgãos foram trocados. Muitas pessoas que teriam doenças não vão ter. Nesse mover, eu vi várias pessoas tendo a sua parte interna totalmente renovada. Eu vi espinhas sendo trocadas, a parte ali da coluna sendo trocada. Foi impressionante e não se limitou só ao templo. Eu vi anjos chegando na Bahia, eu vi anjos chegando no Japão, eu vi anjos operando na África, eu vi anjos operando aqui em Blumenau, no nosso meio. Eu vi um anjo trocar o fígado do irmão André, aqui de Porto Belo. Eu vi nitidamente, ele estava do meu lado, eu vi o anjo trocando. Foi uma operação tremenda, tremenda. Deus operou essa manhã. Deus encontrou todos aqueles que ele vai usar e renovou a parte interna totalmente, totalmente renovada. Um anjo trocou o teu estômago, Altair. Eu vi anjos trocando órgãos do Davidson. Os anjos foram muitos e em todo aquele mover eu vi os anjos operarem grandes coisas no meio da congregação. Tantas coisas que, se eu começasse a falar, ficaria a manhã inteira falando de tantas coisas que eu via. Deus tem operado no nosso meio grandes coisas, e esta manhã Deus te dá saúde, ó geração Jesus Cristo. Quando estávamos louvando aquele louvor, Volta a Israel, eu tive uma visão. Eu vi uma tenda de ouro saindo do nosso meio e ela cobria Israel, a nação de Israel. Era uma tenda de ouro. Ela saía do nosso meio e cobria a nação israelense. Amém. A hora que o Senhor Mestre falou que aquele louvor, que o final do homem sempre é no pó, nessa hora Deus me deu uma palavra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: eis que vos dou um caminho sobre modo excelente para que trilhem, pois o caminho que eu vos mostro a vós e a vossos filhos é o caminho
de não serem igual a todos, mas nunca experimentarem o pó da terra. Porque eu mesmo, digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, vos arrebatarei e vos levarei para junto de onde eu estou. Esta é a minha promessa aos fiéis da minha geração, aqueles que não negarão o meu nome, mas andarão até o fim comigo. Preparem-se, pois a hora do arrebatamento está chegando. Tive uma visão, eu vi os céus, o céu, o firmamento, e eu vi as águas do céu azul se abrirem como foi o mar vermelho, como se o céu, o azul do céu, as águas que estão em cima, se abrissem igual o mar vermelho. E eu tenho uma palavra de Deus. A hora é chegada. A hora é chegada. Amém. Durante a pregação eu tive uma visão. Eu vi como se explodisse de dentro do Senhor uma pena gigante. E ela escrevia dentro do ser do Senhor, mestre, durante toda a pregação. Amém. Essa noite eu tive uma visão. Eu vi como uma grande asa e como um manto que brilhava, uma luz de uma cor que eu nunca vi. E esse manto, que é uma asa de proteção, envolveu todo o templo. O manto da asa do Senhor cobriu todo o limiar, desde o altar até o fim na porta, e saiu e envolveu todos aqueles que guardam o nome Geração Jesus Cristo. O nome Geração Jesus Cristo é muito especial nos céus. Assim diz o Senhor. O teu nome, ó Geração Jesus Cristo, é conhecido nos céus. O teu nome, ó Geração Jesus Cristo, é falado no céu. Alegrai-vos, pois aí está a minha geração, a geração Jesus Cristo. E a minha guarda, o meu sacerdócio, o meu manto, o meu louvor verdadeiro e a minha única espada na terra. Deus me dá uma visão de toda a terra e eu vejo só uma espada na terra. E essa espada é a geração Jesus Cristo, principalmente o Senhor, mestre. O Senhor é a grande espada do Deus vivo na terra dos mortais. Eu vejo duas mãos pegarem o Senhor, meu mestre, e elas levantam o Senhor, ó grande Elias, e te levam para cima. E o Senhor vem lá de cima, transformado. Eu vejo o Senhor com uma roupa azul, e as pontas dela é vermelha com fogo. Essa roupa, ela se move sozinha, essa roupa é viva. O Senhor Deus lhe dá um presente essa noite. O Senhor Deus lhe dá um presente essa noite.
ó único sacerdote do Deus vivo. O Senhor Deus da geração Jesus Cristo manda dizer ao Senhor, meu mestre, muito importante foi a palavra dessa noite. Tu és a boca de Deus na terra. Muito importante, diz o Senhor, foi a palavra dessa noite. E eu te dou um presente, uma roupa nova que tu usarás ainda nessa terra. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma pedra lisa, como se fosse um altar de sacrifício, exatamente como no Antigo Testamento descreve o altar, assim eu vi essa pedra. E eu vi nela ossos humanos, a espinha dorsal. Interessante como quando se está muito tempo ali e ela adentra, assim, o osso já estava adentrando para dentro da pedra. E esses ossos humanos estavam ali, mas eu vi muito sangue nesse altar, e esse sangue é um sangue novo. Esse sangue é recente, e esse sangue escorria por sobre o altar. Amém. Quando estávamos louvando o louvor Deus do Infinito, Deus me deu uma visão. Eu vi aquelas mesinhas pequenas, que nem os escribas escreviam no tempo antigo, aquela que se escreve sem cadeira, mas sentado no chão, e fica aquela mesinha inclinada assim na frente, e o escriba ia escrevendo com uma pena. Esse escriba ia escrevendo no momento que estávamos louvando Deus do Infinito, e Deus começou a falar comigo. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo, o Senhor que se apresenta a vós, o Senhor da última hora, da última geração, do último povo. Eu tenho uma obra a realizar na terra, diz o Senhor. Eu tenho uma nova história para ser contada. Capacitem-se na língua de vocês mesmos, porque eu precisarei de escribas que escrevam a história da geração Jesus Cristo. Brevemente, terei coisas grandiosas a serem escritas. Muitos me desprezaram, diz o Senhor, porém, eu levanto agora a minha geração de escribas, de músicos, de sábios, de entendidos, de profetas. Eu, o Senhor, exaltarei a vocês sobre todas as outras gerações. Olhem essa geração que eu escolhi. A hora está próxima e o dia é chegado. Preparem vossas penas, escribas meus, pois eu tenho uma história a relatar a todo o globo terrestre, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Irmão Carlos Gomes, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Assim te diz o teu Senhor, o Senhor desse lugar, o Senhor da geração Jesus Cristo. Onde não há conserto, não há obra. Onde não há humilhação,
não há redenção. Os olhos do Senhor estão sobre ti, meu irmão. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Os olhos do Deus da geração Jesus Cristo estão sobre ti e te esquadrinham essa manhã. Diz o Senhor, a tua caminhada parou. E não foi para isso que eu te trouxe nesse lugar. Conserta-te, pois eu ainda tenho uma obra na tua vida. Mas se tu não se consertar, eu te deixarei. Digo eu, o Senhor. Quando o irmão Alexandre Genésio falava uma profecia para o Marcelo, eu vi uma grande espada descer do céu e cortar desde a cabeça até as costas, na espinha do Marcelo, até embaixo, cortando. Essa espada desceu sem auxílio de mãos. Grande será a tua ruína, homem. Grande será a tua ruína, homem. Assim manda te dizer o Deus da geração Jesus Cristo, que hoje gospe na tua cara. Quando estávamos louvando, o primeiro louvor, o Senhor quem te escolheu, eu via como uma parte de uma aliança muito grande. E ela descia do céu e envolvia essa atmosfera de adoração. E eu vi um anjo. E esse anjo descia e sobre ele, como se fosse uma cachoeira espiritual. Não era água, era uma luz. Vinha sobre ele como uma unção, descendo junto com ele pelas suas costas. E ele desceu aí e jogou essa unção no meio de todos. E é uma unção de capacitação para chegar até o final dos projetos de Deus. Deus colocou isso em alguns essa manhã. Uma capacitação. Uma unção de capacitação para ir até o fim. Quando parecer, assim diz o Senhor, quando a força dos verdadeiros, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo, quando a força dos verdadeiros faltar, essa unção os levará até o final dos meus projetos, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Sobre a visão da serpente de pano, eu tive um entendimento. Muitos estão atribuindo coisas ao diabo, pois assim diz o Senhor. Vocês acham que o diabo toca em alguém da geração Jesus Cristo? Essa é a pergunta que o Senhor faz para os verdadeiros. Eu ando no meio dos vossos lares. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo e ouço o que vocês falam dentro das suas câmaras de dormir. Quando o Senhor Mestre falava de João Batista, do fogo que havia dentro dele, eu vi nitidamente um homem caminhar atrás do Senhor. E esse homem olhava por cima do ombro. O olhar desse homem era incrível. Esse homem carregava umas vestes, um vermelho vivo, uma capa. E esse homem caminhava altaneiramente atrás do Senhor.
E quando o Senhor falava, era como se ele estivesse junto com o Senhor. Foi impressionante essa visão. Eu creio que este homem era João Batista, que andava de um lado para o outro atrás do Senhor. Amém. Quando estávamos louvando, o louvor Rude Cruz, impressionante, eu vi uma espada muito grande descer no centro, dentro da congregação. E essa espada vinha, descia, e o louvor ia se sucedendo, e eu ouvi uma voz que falava comigo. E essa voz dizia assim: esse povo entende o real valor da cruz. Como a cruz tem sido esquecida. E quando ela é falada, me dá nojo, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. E mais ainda diz o Senhor: levem a minha cruz junto com as vossas cruzes, pois eu tenho um caminho a trilhar, e esse caminho será de redenção e glória ao findar da estrada. Falem, gritem, proclamem, levem o meu sacrifício adiante, pois eu farei um terror na terra quando lembrarem do que fizeram ao meu filho, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quando o irmão Alessandro estava orando pelo bairro de Santo Cristo, eu vi uma espada rasgando a rua inteira, mas rasgando muito grande. Uma enorme cratera se abriu e eu vi muitos moradores caindo nela. Caindo mesmo lá para um abismo, assim. E o entendimento que eu tive é que isso é espiritual. Muitos do Santo Cristo estão sendo condenados ao inferno. Ao inferno mesmo. A espada de Deus chegou com a voz da restauração, com o Senhor Mestre, e condenou esse bairro, condenou mesmo, condenou ao inferno. Eu ouso a dizer que Deus vê a grande maioria esmagadora do Santo Cristo já condenado ao inferno. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi um corpo de alguém morto, mas ele estava que nem era no Egito antigo, assim estava esse corpo naquele processo do Egito antigo de mumificação. Assim esse corpo estava embrulhado, e Deus me mostrou esse corpo morto. Né? Amém. Deus tem um grande juízo, um juízo antigo já o juízo antigo, contra o espiritismo. Deus vai pisar no espiritismo. Eu não vejo o espiritismo sendo totalmente aniquilado. É isso que eu entendo com esse símbolo assim que desse corpo, né, mumificado.
Eu tive esse entendimento, exatamente esse entendimento que eu tive. Deus vai trazer muita morte no espiritismo e vai trazer um grande julgamento aos espíritas. Grande, grande mesmo. E dentro de pouco tempo vai acontecer isso. Mas haverá lembrança ainda do espiritismo. Né? Isso que eu entendo, haverá essa lembrança, essa lembrança simboliza, né? Significa isso, que não será aniquilado de uma vez, mas vai haver um grande juízo contra os espíritas. Grande, grande será o juízo e a matança que Deus trará no meio dos espíritas. E tudo isso é por causa do clamor. E não só desse clamor, daqueles clamores antigos já que nos reunimos. Né? Deus vai realizar esse juízo brevemente, brevemente, brevemente. Amém. Assim que o clamor iniciou, eu tive uma visão. Eu vi o Senhor, mestre, e o Senhor era como se fosse um brasão, exatamente assim, como se o Senhor se transformasse num grande brasão, com duas lanças saindo do Senhor. Eu tive um sentimento muito forte, mas eu não sei explicar essa visão. Só sei que o Senhor se transformou num grande brasão e eu entendi que isso era algo muito especial para Deus. Muito especial. O dia de hoje foi muito especial. E a forma que o Espírito de Deus me mostrou o Senhor foi algo tremendo. Foi como se o Senhor, o Senhor é um símbolo. É isso que eu entendo. O Senhor é um símbolo. É um símbolo muito forte, muito forte. E toda essa geração vai ter que carregar esse símbolo que é o Senhor. Ou seja, tem que ter a marca, do pastor Tupirani dentro de si. Tem que ser reconhecido como ter sido marcado pelo último Elias. Realmente Deus vê o Senhor muito especial e o Senhor é um símbolo muito grande para a igreja do Deus vivo. Amém. Quando estávamos louvando e falamos naquele louvor, o nosso Deus não é assembleiano, eu vi uma espada descer ao globo terrestre, eu vi ela de cima da galáxia, eu vi ela descendo. E aleluia, Deus vivo. Essa é a espada que destruirá as assembleias de Deus. Deus riscará as assembleias de Deus da história. Deus riscará as assembleias de Deus da história e a espada já está na terra. Aleluia, eu vejo o anjo trazer ela para o Senhor, mestre. Uma espada que riscará as assembleias de Deus da história. Verdadeiramente assim diz o Senhor. O justo riscará o ímpio, pois mesmo gritando o meu nome e mesmo me louvando com seus cânticos de adoração, eu os riscarei da história, porque eu só habito com a geração Jesus Cristo e mostrarei para o mundo inteiro. Eu vejo nesse momento uma chuva de chaves. Eu vejo muitas chaves chover, vejo uma chuva de chaves. E elas caem na congregação, uma chuva intensa de chaves. Todas elas iguais e do mesmo tamanho. E essas chaves caem.
Não limitem palavras. Não limitem palavras. As assembleias conhecerão que eu abro a porta da palavra para o meu povo. Deus, o Deus da geração Jesus Cristo, tem uma grande contenda contra as Assembleias de Deus. Uma grande contenda contra as Assembleias de Deus. A tal ponto que ele riscará as Assembleias de Deus da história, dos anais da história. E assim como a palavra foi dada para Israel, assim será dada no dia de hoje para as Assembleias. Eu deixarei um remanescente dos vossos filhos para ainda cultuarem o meu nome, mas sem a memória de que um dia foram assembleianos. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. No momento dos comentários, mestre, eu vi uma grande cortina e do lado do Senhor, do seu lado direito, do lado esquerdo, que eu vi a visão como da congregação, e essa cortina estava aberta, descortinado mesmo, totalmente aberto. Aleluia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus vivo. Eu nunca falei tão claramente na terra. Por isso, grande será o meu juízo. Grande será o meu juízo. Eu falo claramente pela boca do meu sacerdote. Claramente. Eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, nesses últimos dias, estou derramando um espírito de compreensão, de entendimento, de discernimento. Um espírito que vai levar aqueles fiéis a entenderem o meu reino pela parte de dentro. E andarão comigo como se fosse um só. Mas aqueles que fecharem o seu coração, fecharem os seus ouvidos, aqueles que viverem os seus próprios conceitos, eu os condenarei sem que haja arrependimento, diz o Senhor. E digo mais, eu, o Senhor, grande será o juízo do mundo, pois o povo dessa última hora é um povo que me agrada muito. Mestre, quando o Senhor falava da arca, e o Senhor disse que a arca, quando Davi trouxe, o Senhor não se conteria se trouxesse a arca da aliança novamente, o maior símbolo, né? Deus me deu uma palavra para que eu entregasse ao Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Senhor, o Senhor que tu tens cultuado desde os teus tempos de juventude. Tu me destes um presente. E eu, o Senhor, que criei todas as coisas, investi muito em ti. E tu não me decepcionasse. Tu és meu servo. E digo eu, o Senhor, aí está quem é maior do que Davi. Tu trouxestes novamente o meu povo para a minha obediência. Eu pude contar contigo e reunir os que são meus num só lugar.
e ainda tenho outros para trazer. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando porque tu trabalhas por mim. Tu és meu. Tu és meu. Eu vou te honrar muito. E escuta, o que diz o teu Senhor, meu mestre? Tu trouxeste para mim o que há de mais importante, a minha descendência, a minha herança. Pela tua vida, meu Elias, meu número 1, meu sacerdote, meu homem perfeito, eu reuni o povo que nunca foi povo, mas que clamou pela minha palavra da verdade. E pela tua boca eu reuni eles debaixo de um só aprisco. E logo eu virei a me encontrar com vocês, porque eu sou de vocês. Eu sou o vosso Deus. Eu sou único. Eu sou o Deus da geração Jesus Cristo. Eu vi uma grande navalha sobrevoando a congregação. E essa navalha era pega e eu vi um anjo raspando barbas de algumas pessoas, cortando a barba, cortando totalmente a barba de algumas pessoas. Algumas pessoas hoje, principalmente as que estão sendo muito repreendidas e não tomam postura. E isso vale para homem, mulher, criança, adolescente. Deus não faz distinção de pessoas. Deus vai te tirar totalmente a autoridade. Totalmente, totalmente. Tu não vai conseguir falar nem para um ímpio na rua, para ninguém. O satanista vai ter mais autoridade do que tu. Porque tu não respeita o que é te falado. Que não corrige a tua vida. Porque tu envergonha o nome de Deus. E o Senhor tem nojo de alguns. Tem nojo da oração, tem nojo da soberba, tem nojo. O Senhor tem nojo. O Senhor me mostra o número de 8 pessoas. 8 pessoas. Está sendo tirado totalmente a autoridade. Totalmente. Nem dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, onde for. Tu não vai ter autoridade nenhuma. Nenhuma. Tu não vai ter autoridade nenhuma. Um cachorro vai latir mais alto do que tu na rua. Amém. Eu vi uma grande espada com cabo preto. Ela tinha como uma corda no cabo, corda segurando ela, como se essa espada fosse meio que quebrada. Se o cabo dela estivesse quebrado, essa corda está segurando ela, essa espada. Aleluia, Deus. Essa espada são palavras dadas pela metade aparentes. Assim diz o Senhor. Tem gente que aliviou anos para parentes dentro da congregação. Anos e anos aliviando para parentes. E agora assim diz o Senhor, eu falarei o nome de vocês. A partir de hoje eu vou falar o nome. Vocês me envergonharam.
E a mesma espada que vocês não deram aos parentes de vocês, por acharem que ela não seria uma espada que feriria eles, e vocês tinham ela por quebrada e por uma espada dada pela boca de um sacerdote fraco, eu mostrarei para vocês que o meu sacerdote é forte e ele fala por mim. Aleluia, eu vejo a espada sendo consertada e um grande anjo manejando ela. O anjo anda no meio da congregação. Eu vejo o anjo andando no meio da congregação, com a espada. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus vivo. Aleluia, Deus. Ele está parando do lado do irmão Marcel. Eu não sei se o irmão Marcel está aí, mas é isso que eu estou vendo. Está parando do lado dele. Deus vai te cobrar as palavras que tu negastes, as palavras que tu engolistes. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Aleluia, Deus. O anjo continua andando. Paulo Roberto, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar a palavra que tu não desse no meio da tua parentela. Deus está vindo cobrar. Hoje é dia que Deus está trazendo uma cobrança. Assim diz o Senhor. Eu falei muito tempo e ninguém me ouviu. Eu tenho mais uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Muitos que estão ouvindo pela internet, essa palavra é para gente que está ouvindo pela internet, só para quem está ouvindo pela internet. Assim diz o Senhor, vocês oraram, pediram a minha resposta, eu dei e vocês não cumpriram, eu cobrarei de vocês. Eu cobrarei de vocês. São vários. Pediram a minha resposta em situações, eu dei a resposta, vocês ouviram, confessaram que fui eu e negaram. E pensaram que eu era cego ou que eu não cobro. Pensam que esse lugar é uma brincadeira? Eu sou o Deus verdadeiro. Eu troco o meu nome para me chamar o Deus da geração Jesus Cristo. Eu cobrarei, diz o Senhor. Eu cobrarei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Amém. Tive uma visão de eu vi algumas dobradiças. Essas dobradiças de porta, de portões. Dobradiças, eu vi grandes, vi dobradiças pequenas, vi várias dobradiças, e são portas que o Senhor abriu, o Senhor Deus da geração Jesus Cristo abriu. Vejo muitas, meu Deus, quantas portas de emprego o Senhor abriu, quantas portas de casa o Senhor abriu. Quantas portas o Senhor abriu. E eu só vejo a dobradiça, eu não vejo nem a porta mais, ela estava escancarada. E muitos não entraram, muitos não quiseram, muitos não ouviram, preferiram viver na mesmice, preferiram viver... E tem mais, assim diz o Senhor. Às vezes acharam que a minha porta não era boa. Disseram isso. Não foi Deus que abriu. Eu estou vendo dizerem isso. Não foi Deus que abriu essa porta. Porque acharam que ia passar necessidade. A falta de fé de vocês me enoja, diz o Senhor. Eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo. Vocês continuarão dentro da minha casa até o final, mas vocês não ganharão nada. Vocês me enojam. Vocês me enojam. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus que fez chover pão do céu. Eu sou o único Deus. Muitos dizem que credibilizam
a minha palavra, mas quando a minha porta está aberta, dizem não. Pois agora morrerão na própria porta que quiseram. Eu não abrirei mais nenhuma porta. Aleluia. Amém. Assim que começou o culto, eu tive uma visão. Eu vi um anjo muito poderoso, branco, adentrar a congregação. As asas desse grande anjo eram umas asas que não ficavam abertas lateralmente, mas elas ficavam apontadas para o céu. Esse anjo, ele caminha no meio da congregação. Esse anjo é muito forte. Ele é semelhante a uma pessoa assim, esses musculosos assim ele é. É muito grande. Esse anjo tem espadas na mão, ele carrega muitas espadas. Alguns levantam e pegam essas espadas da mão do anjo. E alguns, quando pegam a espada, fica enferrujada. Alguns, a espada vira poeira e cai. Muitas espadas perdidas. Muitas espadas. Esse anjo ainda fica com um pouco de espada e vai para o lado direito, esquerdo, né, do Senhor, mestre, e direito para mim que estou vendo a visão. Do lado da Dayana ali. Esse anjo fica ali com algumas espadas ainda. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Quantas palavras desprezadas. Hoje eu vim cobrar palavras que não foram dadas, vídeos que não foram feitos, CDs que não foram entregues, por covardia, receio e medo. Muitos não fizeram a minha obra, muitos não fizeram a minha obra, se acovardaram, se entregaram a outras coisas, se entregaram a outros quereres. Irmão Juan, tem uma palavra do Senhor para ti, irmão. Quantas vezes eu quis usar a tua boca, mas tu cerraste os teus lábios, não falastes. Quantos amigos tu tens? Quisera eu ser o teu melhor amigo, mas ao contrário, aqui dentro tu és um. Fora desse lugar, tu ages como um ímpio. Isso não me agrada, diz o Senhor. Aleluias. Amém. Tinha visto no meio dos louvores telhado de uma casa humilde. Depois eu entendi que eram casas. Me mostrou uma casa, mas o Senhor falou para mim que eram casas. E eu não entendi aquilo. E depois eu vi até tendas, uma tenda também, mas muito fraca ao meu modo de ver. E daí quando o Senhor, mestre, falou no comentário uma palavra dizendo que teriam furacões e catástrofes naturais, mas que era para não se preocupar, que as casas dos membros da geração Jesus Cristo, dos fiéis, né, da geração Jesus Cristo, não seria abalado. E eu entendi que o Senhor me mostrou isso. Não se preocupem se a casa de vocês é humilde ou como for. O Senhor vai mostrar que Ele derruba todas as casas dos lados, na frente, e a tua casa ficará em pé, intacta. Amém. Tenho mais a dizer sobre isso da casa. E o Senhor diz, as casas mais humildes, aquelas que parece que não tem como, que vão cair,
essas ele vai aguentar em pé, intacta. O Senhor me ordena a falar isso novamente. Que todos verão isso. Todos verão isso. Ele manterá casas choupanas, casas humildes, intactas, para mostrar que ele é o Deus desse povo. E quando isso acontecer, lembra-te, fala da geração Jesus Cristo, fala o nome Pastor Tupirani. Assim diz o Senhor, preguem e usem este nome, eu estarei neste nome. Assim diz o Senhor, falem o nome Pastor Tupirani. Eu estarei junto com esse nome, vai uma unção minha. E eu abrirei entendimentos com este nome. Amém. Eu vi uma grande luz. Saí aqui da sala de onde é que nós estamos vendo o culto, ela vinha. E foi na hora do louvor do Júnior. Ela vinha, saía e passava. E ela passeava por todos aqui e por todos que estão ouvindo no templo ou em qualquer lugar. Inclusive aos que vão ouvir depois, mas os que são geração Jesus Cristo. E essa luz passou e transformou todos em ampulhetas, foi impressionante. E desceu um anjo do céu, e esse anjo veio, algumas ampulhetas ele virou, outras ampulhetas ele quebrou. Algumas ampulhetas estão com a areia quase no fim, ele nem mexeu. Eu creio muito que é o tempo de vida. E o mais interessante é que algumas ampulhetas, três ampulhetas ele quebrou. Essas três ampulhetas ele quebrou. Elas não existem mais. Três ampulhetas. E tem uma espada circulando as outras ampulhetas, sem auxílio de mão. Essa espada circula as outras ampulhetas. E o sentimento que eu tenho, quando eu sinto essa espada passando, essa espada tem uma ira. E essa espada vai quebrar outras ampulhetas, inclusive ampulhetas com areias bem cheias. Vão ser quebradas algumas ampulhetas. Preparem-se, preparem-se. Deus trará um grande juízo e uma grande cobrança. Preparem-se. Há muito tempo o Senhor já disse que começou essa cobrança, diz o Senhor. E muitos não atentaram. O meu tempo não é o vosso tempo. A minha hora não é a vossa hora. Não é. Os meus planos eu reservo a minha exclusividade ao meu sacerdote, pois com ele eu falo face a face. Aleluia. Amém. Tive uma visão ainda quando o Júnior estava louvando. Eu vi o céu se mover, como quem pega uma tinta e começa a rodar assim numa grande painel. E assim ele ia se rodando e se movendo, se rodando, se movendo, mexendo assim, e ele ia ficando como fogo. Impressionante, ele ia movendo e ia ficando como fogo. Então, Deus falou comigo. Deus disse assim para mim: veja como muitas crianças colocarão no altar a sua tenridade, a sua juventude, e morrerão martirizadas, muito jovens por mim. Aleluia. Eu vejo alguns adolescentes
adentrando, esses que foram falados aqui agora, que são crianças agora, eu vejo adentrando num lugar muito bonito. Sepultem mesmo os prazeres desse mundo, e a juventude de vocês vai valer a pena. Lembrem-se desse dia. Deus da geração de Jesus Cristo diz a vocês: valerá a pena. Valerá a pena. Amém. Faz algumas vezes que eu tenho essa visão, que eu vejo um túnel. Muitas vezes. E hoje novamente eu vi esse túnel. Eu tenho várias visões com esse túnel. E assim diz o Senhor: eu ligarei da terra ao céu muitas pessoas. Eu arrebatarei alguns. Levarei para conhecer o meu céu pela parte de dentro. Darei experiências extracorporais, darei experiências com o corpo inteiro sendo arrebatado. Farei coisas inimagináveis e indescritíveis no final desses tempos. Começarei uma unção desde o dia de hoje. E daqui para frente os meus fiéis receberão algo que eu tenho guardado há muito tempo para dar para essa geração. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Assim que começou o culto, eu vi como uma grande bola de luz descendo à terra, grande bola mesmo de luz. E essa bola de luz era um anjo. E ele veio descendo até a terra. E ele adentrou dentro da congregação. Esse anjo tem uma luz muito irradiante, muito forte. Ele tem uma capa, essa capa se estende, ela é muito grande. Eu vejo uma espada na mão dele. Eu vejo essa espada sendo forjada. Parece uma ponta de algo, uma ponta de ferro. Ela risca essa espada sem auxílio de mãos. Eu vejo como se fosse uma visão antes, essa espada sendo formada sem auxílio de mãos em algum lugar. Ela escreve em letras, umas letras diferentes, eu acho que são hebraicas. Eu vejo a tradução disso. Novas ordenanças. Novas ordenanças. E esse anjo, ele vem com essa espada na mão, ele não encosta no cabo dessa espada. O cabo dessa espada, onde se maneja no cabo, nunca foi encostado por ninguém. Ela foi forjada, está sendo entregue ao Senhor, mestre. O Senhor pega ela agora e levanta ela para o céu. Eu vejo o céu, eu vejo uma grande espada, como se ela ficasse na terra toda. Ela é quebrada. Essa outra espada é quebrada, ela quebra. A lâmina dela se quebra. Aleluia. Amém. Eu tive uma visão enquanto estávamos louvando aquele louvor de Israel. Eu tive uma visão sobre modo terrível e horrendo. Israel sendo quase aniquilada. Eu vi choro, eu vi gritos de desespero. Eu vi judeus sendo arrastados das suas casas, tirados, jogados no chão, pisados em cima.
humilhados. A palavra Israel e judeu novamente vai voltar a ser um xingamento para as nações. O ódio que Hitler trouxe não vai ser nada, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. A aniquilação de Israel está próxima. E eu vi uma grande árvore que subia até os céus, uma árvore forte. E ela veio e foi cortada por um grande ser. E eu vi apenas um toco dela que ficava. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Os teus filhos, ó Israel, servirão de exemplo para o mundo. Os teus lugares santos eu mesmo pisarei, pois a tua santidade para mim não me serviu de nada, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Ó Israel, eu te pisarei. Não o mundo, nem as nações, mas eu mesmo, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Aniquilarei os teus conceitos, aniquilarei o teu nome, e eu te darei um nome novo. Porque assim eu faço, por promessa, aqueles no meio de ti que me amaram. Israel, ouve a minha voz, ouve o meu último grito, pois eu virei e aniquilarei toda a tua bondade, ó Israel. Aniquilarei, Israel, todos os teus velhos das praças. Pisarei, Israel, todas as armas que fizestes. O teu exército para mim não é nada. A tua inteligência eu a dei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Prepara-te, ó Israel, pois brevemente descerei para ajustar contas contigo. Eu vi grandes elmos descendo do céu, sem auxílio de mão, sem auxílio de nada, e eles cobriam a face dos profetas. Esses grandes elmos eram como os capacetes, como capacetes de prata, assim eles cobriam a face. Preparem-se, ó meus profetas, pois eu recubro a face de vocês. Falem sem medo e me botem à prova se eu sou Deus ou não sou. Colocarei palavras estarrecedoras na boca de vocês. Levantem a voz e falem, porque eu estarei falando na terra. Eu vi uma visão de um grande demônio na China, e eu vi os seus braços sendo cortados. E assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. A partir de hoje, eu decretarei um grande juízo contra a nação da China. Eu vi uma igreja dos Estados Unidos com uma grande cruz luminosa, luminosa como luz mesmo, de energia elétrica. E eu vi uma espada sem auxílio de mão cortando essa cruz. Deus decretou a partir do dia de hoje um grande juízo contra os ministros norte-americanos e contra a Igreja dos Estados Unidos da América. Eu tive uma visão, eu vi um anjo parado no centro da terra. Esse anjo era enorme, muito grande.
A Terra ficava até pequena perto dele, mas ele estava na Terra. Eu não via o globo terrestre, eu via a Terra. Os pés dele estavam quase tocando o chão da Terra, mas não tocava, ele flutuava. E eu vi uma grande espada descendo do céu, e ele acompanhava, ele não encostava nessa espada, mas ele acompanhava ela descendo e entrando no centro da Terra. E eu vi um magma terrestre ser movimentado e grandes vulcões explodindo em várias partes do planeta. Eu tive uma visão onde eu vi sendo botada uma estaca de fora a fora no templo. E eu vi anjos construindo como quem constrói um telhado. Assim eles iam puxando as coisas como se fizesse uma casa. Assim diz o Senhor: o que eu farei será tão grandioso que parecerá que será uma casa nova, da renovação que eu trarei. Deixarei os verdadeiros, tirarei os falsos, porque eu ouvi a oração do meu servo, e eu ouvi os clamores de vocês, e desci para tentar de perto a iniquidade dos que habitam nessa casa. Visitarei os de perto e os de longe, e provarei que eu sou Deus no meio de vós. Borba, dentro da tua casa tua mulher tem me desprezado, cuspido na minha cara, e tu não fazes nada. Tu continuas na mesma. Eu te dou essa última chance. Hoje é o teu dia. Corta o laço com a tua mulher, ou eu te cortarei, diz o Senhor. Eu te cortarei, diz o Senhor da geração de Jesus Cristo. Irmão Luiz, por que honras mais o teu irmão do que a mim? Por que honras mais o teu irmão Assis do que a mim? Gabi, eu te coloquei como coluna no meio dos menores, por que tu zomba os pequeninos e não faz a minha vontade? Tu sabes muito bem quem eu sou. Atentai para mim. Tu não és mais uma criança. Irmão Daniel, assim manda dizer o Senhor, corta o laço com a tua mãe. E tu sabe muito bem do que eu estou falando. Não é laço de visitar nem nada disso, como tu diz a mim, que tu queres visitar ela. É o laço da confiança, tu confias nela. Tu confias nela mais do que a mim. Quando tu dizes no teu coração, se eu precisar, minha mãe me ajudará. Corta o laço, pois eu não sou amigo de espíritas e daqueles que negam a minha palavra. Eu quero te usar, diz o Senhor, mas é necessário que tu te limpe. Corta o laço com a tua mãe, assim diz o Senhor. Deus me mostrou nessa manhã muitas serpentes no templo, e eu vi essas serpentes já mortas. Essas serpentes foram queimadas pelo fogo do Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã eu vi diversas espadas que chegavam no meio da congregação. Essas espadas eram semelhantes a facões, e elas tinham no cabo, no seu punho, uma entrada para colocar a mão daqueles que a tomavam, mas eu não via ninguém tomando posse dessas espadas. Deus, nessa manhã, pastor, entregou uma espada para o Senhor, e essa espada vinha em volta de uma nuvem. Essa espada era completa, era de diamante, de diversas cores, e ela é entregue para o Senhor nessa manhã. Essa espada jamais foi vista na terra. Ela veio hoje, nesta manhã, para o Senhor. Aleluia. No momento em que a irmã Dayana, louvava, eu via uma luz muito intensa que saía de você, irmã, nessa manhã. Deus me mostrava. Até aqui. Mais uma palavra, pastor. Deus trouxe uma palavra nessa manhã e eu recebi um sinal de Deus para entregar à congregação. Assim diz o Senhor nessa manhã: o milênio vem nascendo muito em breve.
nascerá como o sol que derrete a geleira dos montes, que ilumina todo o mar e que dissipa todas as trevas. Aquilo que estava, o meu reino que estava oculto no coração dos meus servos, dos meus pequeninos, farei ser visto por todas as nações. Assim diz o Senhor nesta manhã. O irmão Alexandre Genésio, eu via o irmão com um colar muito bonito. O irmão profetizava e esse colar estava sobre o teu pescoço, irmão. Deus me deu uma visão. 12 pedras preciosas de diamante, elas revestem esta base, e este púlpito está revestido com essas 12 pedras do céu. Eu vejo uma mulher, e essa mulher está grávida, e eu vejo essa criança se batendo dentro do ventre dessa mulher, porque chegou a hora dessa criança ser gerada um menino e não foi dado à luz, e ele se debate em todo o tempo. Esta criança é ministério que foi sepultado por toda a igreja e pelo próprio Israel, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Mais uma vez me manda dizer o Senhor: o que está oculto, o que não é visto pelo mundo, que está somente no coração dos meus pequeninos, diz o Senhor, será contemplado por todas as nações, diz o Senhor. O milênio vem, diz o Senhor. Todo olho verá e toda boca saberá que foi a boca do Senhor, a língua do Senhor, a boca dos profetas do Senhor, que anunciou a sua vida. O meu reino, diz o Senhor, virá, o meu milênio virá, diz o Senhor. Diz o Senhor esta manhã. Assim diz o Todo-Poderoso: tu és o meu porta-voz, diz o Senhor. Eu te entrego o meu milênio, diz o Senhor. Esteja a minha bandeira no alto do monte. Vem o milênio, diz o Senhor. Tu és o meu porta-voz, que anuncia a minha grandeza dentre as nações, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Olha o que Deus me manda dizer nessa manhã. Há pessoas neste lugar, no meio da congregação, que não acreditam de forma alguma no que é dito deste púlpito. Não acreditam, diz o Senhor, não acreditam, não credibilizam. E o Senhor te manda e outra coisa também, não acredita em nenhuma profecia deste lugar. Assim diz o Senhor: como definhada a tua vida, os teus olhos verão o cumprimento de cada palavra dita pela boca dos meus profetas, diz o Senhor. Tu verás cumprida cada palavra cabalmente, e o definhar da tua vida será notório, diz o Senhor. Ainda neste lugar, Deus me mostrou
Templos católicos sendo abatidos, indo à ruína, desaparecendo, prédios imensos. Templos católicos imensos, desaparecendo, desabando ao chão, diz o Senhor. Diz o Senhor, eu acabarei, exterminarei toda ideologia, todo fundamento do catolicismo, diz o Senhor. Olha, Deus está me mostrando nesta manhã um véu muito glorioso, uma glória imensa que cobre toda a congregação, que cobre toda a congregação, diz o Senhor. Eu trago meu nome sobre o meu povo, diz o Senhor. Diz o Senhor nesta manhã. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. No momento agora, no último louvor, entrou um vento muito impactante neste lugar. Antes desse louvor, quando o Senhor dizia a respeito dos mártires, quando o Senhor começou a citar Hebreus 11, um fogo imenso acendeu neste lugar. Era uma coluna que ela subia e descia, um fogo, e esse fogo surge debaixo do altar de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e esse fogo inflamou toda a congregação, toda a congregação. Aleluia! Aleluia! Brevemente, assim manda dizer o Senhor. Aleluia! Brevemente, outra vez, manda dizer o Senhor. Cumprirei cabalmente, começarei a recolher os meus servos, os meus mártires, diz o Senhor. É chegada a hora, diz o Senhor. Pastor, eu vi muitas caveiras dentro deste lugar. E com o passar do culto, muitas alianças caíram do dedo dessas pessoas e se transformaram em caveiras. Por quanto assim diz, Marcelo, para ti, por quanto desprezaste este lugar, por quanto eu, Senhor, te dei muitas oportunidades de estar neste lugar, assim diz o Senhor para ti, você e sua família se transformaram em caveiras, por quanto desprezaram este lugar. Ainda aflige a sua alma, pensando que é alguma coisa, ainda diz no teu coração que não crê que é o Senhor que fala, e eu te mostrarei que eu sou o Senhor desse lugar. Quando falamos sobre o reino, Deus deu uma palavra. Aquele que hoje não aceita ser liberado, não voltará no milênio. Tem uma palavra para Raquel. Tu senta nesse lugar, mas não faz parte desse lugar. Assim diz o Senhor. Quando o André falava, Deus te entregou uma nova unção. Assim diz o Senhor. Não tenha medo, pois eu falo através de ti. Não faz amizade, pois eu sou contigo. Aleluia. Aquela poeira ainda está nesse lugar. E assim diz o Senhor. O tempo está se findando. Pessoas nesse lugar, que aqui agora posso apontar. Mas Deus, nesse momento, diz: espera a areia acabar. E assim eu farei. Mas pessoas nesse lugar têm ouvido a palavra dia a dia, têm caminhado nesse lugar, estão sentando nesse lugar, e não estão levando a sério o que o Deus nesse lugar está falando e fazendo. Vocês estão vivendo como aquele povo no deserto, comendo, bebendo da minha graça e da minha glória.
a podridão de cada um. Assim diz o Senhor. E assim diz o Senhor aos profetas. Não engula a podridão dessa nação, diz o Senhor, dessa nação. Pois serás tu ou eles. E assim diz o Senhor. Enquanto o irmão André falava, o Espírito Santo falou comigo que Deus revelará, mestre, o oculto e o escondido. Cada um. Os profetas revelarão coisas aqui que as pessoas terão vergonha. Elas se envergonharão do que vai ser falado aqui na frente. Isso será uma grande seleção no ministério. Deus colocará à tona tudo aquilo que está oculto e escondido, seja de qualquer um, seja de quem for. Assim diz o Senhor. Pastor, Deus me deu uma visão. Eu via no bairro de Santo Cristo, eu via muitos ratos, muitos, e milhares de ratos. E eu via um massacre de ratos nesse lugar, de ratos. E eles eram esmagados. Eu via milhares de ratos sendo esmagados no Morro do Santo Cristo, nesse lugar. Essa foi a visão que o Senhor me deu. Aleluia. Amém? Deus me deu uma visão sobre a Rússia. Mestre, vai haver um abalo tão grande lá na Rússia. O presidente da Rússia, ele não tem noção disso. Ele não espera por isso, né? Mas essa espada, essa bandeira que nós estamos hasteando, ela vai chegar ao conhecimento dele, vai chegar na mesa dele. E não só isso, os teus trabalhos serão enviados. Deus vai criar uma situação e os seus trabalhos, pregações, e trabalho mesmo, palavra tua, direta para a reclamação dele, vai chegar na mesa dele, vai chegar nas narinas dele. Assim diz o Senhor, o teu Deus, o enviarás a ele a tua palavra, e ele ficará de joelho. Aleluia. Ele se renderá à tua palavra. Ele não vai aceitar, mas ele vai saber que há um Deus. Ele vai ficar de joelhos diante da tua palavra. Bíblia assim, uma instrução não, é uma espada. É uma espada. E essa espada, ela bate a ideologia das nações. Toda a ideologia das nações, aonde essa espada for apontada, vai cair por terra. E a Rússia vai ser abalada por essa frase. E pelas duas palavras, mestre. Assim diz o Senhor. Teve um momento que o Senhor orou aqui, né? Um momento que o Senhor estava orando, mestre, eu via acontecer algo incrível. Eu via descer do céu um trono, e esse trono era muito adornado. Então esse trono tomou o lugar desse púlpito. Então eu vi um homem descer, e esse homem desceu e sentou no púlpito. Ele brilhava muito, ele resplandecia muito. Então eu vi que as vestes desse homem mudaram de branco para negra. E ele se levantou. E quando o irmão Afonso mencionou na oração, mostra a sua face negra. Incrível. A face dele mudou para negra. Então ele mudou pela congregação, pelos irmãos que estavam orando. E atrás dele tinha anjos
com um cetro negro na mão. E eles iam entregando a alguns irmãos esse cetro, e é o cetro de justiça. Nem todos receberam. Depois ele veio, voltou, e o cetro que estava na mão dele, ele entregou na mão do Senhor. Então ele sentou no trono dele, e eu vi o trono desaparecer e tornar o púlpito normal. Mas ainda assim o púlpito continuou negro. Visão com Lula, enquanto mencionaram o nome dele nas orações, impressionante. Eu vi ele na cela, e aquela cela começava a encher de sangue. Ela começava a encher, ele começava a se desesperar. E aquele sangue subia e passava por ele, tomava toda a cela. E eu vi ele se afogar naquele sangue, mestre. Impressionante, como se ele não fosse sair dali. Incrível essa visão, pastor. Tomava mesmo a cela, ele se desesperava, mas aquele sangue afogava ele. E na mesma proporção, eu tive a mesma visão com o Sérgio Cabral, mas eu já o vi afogado e morto. Ele não respirava mais, ele estava na cela, e o sangue já tinha tomado toda a cela, ele estava morto dentro da cela. Aquele sangue o matava. Deus, e assim diz o Senhor, não passará por essa experiência somente uma vez. Recebeu nesta noite uma capa dourada, adornada de ouros. Terá que partir novamente e trará informação ao meu sacerdote. Aleluia, Deus! Aleluia. Glória. Aleluia. E assim diz o Senhor ao meu sacerdote. Glória ao teu nome. Esta reunião não acabará hoje. Amanhã continuará. Aleluia, Deus! Glória. E assim diz o Senhor aos profetas deste lugar: não se calem, Eita glória! pois eu irei purificar este lugar. Santo Miguel. Eu irei purificar essa e a alma por mim neste lugar. E volto a dizer: tamanho valor tem a alma deste homem. Aleluia. Tem a vida deste homem neste lugar. Aleluia. E não aceitarei Aleluia. mais brincadeira neste lugar. Aleluia. Assim diz o Senhor. Mestre, eu vejo o culto. E eu vejo os profetas aqui na frente. Depois eu vejo os Santana no meio da congregação. E assim torna a dizer o Senhor: eu usarei a vida dos meus profetas para fazer seleção na minha casa. Muitos se envergonharão do que será dito neste lugar, pois eu farei seleção. Aleluia. Deus, assim te manda dizer o Senhor: eu te disse que te arrebataria ontem, neste lugar. Aleluia. E eu faço cumprir as minhas palavras. Aleluia, Deus. Neste lugar. Assim te manda dizer o teu Deus. Cumpriu-se a profecia. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus me deu a visão. Eu vi toda a igreja. E toda a igreja tinha um prumo. E na maioria das pessoas, eu via um anjo. Ele via cortando o prumo. E poucas pessoas ficavam de pé. Assim diz o Senhor. Marcelo, o Senhor não voltará a falar mais contigo neste lugar. Porque eu vejo os teus pés
e os seus pés estão mergulhados em lodo. Todas as vezes que você tenta se levantar, você escorrega. Lembra do investimento que eu fiz na sua vida? Não foi investimento barato, foi investimento caro e foi preço de sangue. E hoje você se levanta com sua cabeça altiva, falando que eu sou alguma coisa. Isso processa dentro de você. Mas Deus é o único Deus soberano sobre a face da terra. Ele contempla a sua altivez. Porventura ficarás de pé, algum altivo dentro do meu tabernáculo? Não ficarás. Tu coloca nas tuas camisas palavras de ofensas a Deus, não é os profetas. Tudo que tu falas não é contra os profetas, mas é contra a minha santidade. Tu fala que tu está vivo, mas eu digo que tu está morto. Assim diz o Senhor. Ana Clara, quando eu vi a visão da irmã Gilmar entrando de noiva, aquela pessoa de camisa vermelha que parava de frente à porta, era você querendo entrar, mas não podia entrar, porque foi impedida de entrar. Atenta a isso! Deus está neste lugar! É a sua salvação que está em risco, e você não está atentando para isso! Pagará um preço, vai para o inferno se continuares assim. Lembra que Deus não tem prazer na sua morte, mas está morto espiritualmente. Assim diz o Senhor. E tem mais uma palavra de Deus. E eu vejo, assim diz o Senhor, muitas mulheres deitadas com o demônio, muitos homens deitados com as prostitutas, e depois vem na minha casa dizer: vamos adorar a Deus. Porventura eu não tenho visto a sua prostituição? Porventura eu não tenho contemplado as suas faces? Diz o Senhor, e vem diante de mim levantar as suas mãos, vem diante de mim dizer que é a Deus. Mas eu vos digo, a sua espada está por perto, porque deixaram a santidade e escolheram o caminho da promiscuidade e da prostituição, andando diante de mim, pensando que é alguma coisa. Assim diz o Senhor. Até aqui, mestre. Está negra como a sua justiça. Esta balança está envolta em fogo, e Deus já me mostrou nessa manhã os 7 anjos de Deus que descem neste lugar. Esses anjos se vestem de Deus.
assim manda dizer o Senhor, chegou o meu tempo, diz o Deus Todo-Poderoso, o Deus da geração de Jesus Cristo. Deus mostra nesta manhã as 7 espadas que sobem aos céus. Elas sobem negra e retornam em boca e fogo, neste mesmo lugar. Assim manda dizer o Senhor, este é o cumprimento da minha justiça, e o cálice se transborda nesta manhã, manda dizer o Deus Todo-Poderoso. Deus mostra nesta manhã um manto, e este manto é imenso, ele cobre todo o globo terrestre. Este manto ele desce dos céus. Olha, assim manda dizer o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da geração de Jesus Cristo. Eu vou matar neste lugar, manda dizer o Senhor. Eu vou matar neste lugar, manda dizer o Senhor. Manda dizer o Senhor. A unção que eu tenho proposto aos meus servos que estão com as asas abertas é descomunal e tornar em glória. E assim eu contemplei a vontade do meu servo neste lugar. Manda dizer o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu troquei o meu nome. Eu sou o Deus da geração de Jesus Cristo. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus manda dizer assim: ajustes as tuas contas neste lugar, o tempo está se findando. Vieira, tu não estás justificada neste lugar. Maria, tuas atitudes não estão ocultas. Sônia, não está justificada. Luciana, não faça teatro. Rosana, não sou palhaço. Retire tuas máscaras. Leidiane, não brinque comigo. Tem exemplo de peso de minha mão dentro de sua própria casa. Carol, não tenha pena da tua mãe. Escolheu este caminho. Não faça sua escolha errada. Tem uma palavra para os que vão sobreviver. Mudam seus comportamentos. Não poderiam ter os mesmos conceitos. Ana Clara, o que tu escolheu como alicerce, perderá. Marcelo, a lição mais poderosa tu não aprendeu. O conceito igreja. Começarei o juízo na tua casa. Magno, liberta dessa arrogância. Assim não poderá sobreviver. Quando começou o culto, vi todos os profetas de joelho dentro da igreja. Assim diz o Senhor. Hoje começou a tribulação. Santifique cada dia mais. Atentai para as suas atitudes. Não poderão ser iguais aos outros. 2. Não fará parte dessa glória. Assim diz o Senhor.